Olá, sou Wagner Moreira e vamos falar sobre administração de marketing. O assunto desta aula é ambiente de marketing. Conhecemos o cliente, entendemos o mercado, mas nós temos agora que entender o ambiente onde a empresa está inserida. Vamos relembrar um pouco do que nós já vimos. O ambiente de marketing ele é composto pelo ambiente interno, ambiente externo, sendo que externo é microambiente e macroambiente. Eu interajo com esse mercado oferecendo, primeiro pesquisando o que eles querem, depois me adequando o meu mix de marketing para poder entregar ao meu cliente o que eu desejo. Nós vamos detalhar agora cada um desses, o microambiente, o macroambiente e o ambiente interno, ok? Ambiente interno. O que é um ambiente interno? Lembrando, é aquele que eu tenho total domínio sobre meu ambiente interno. Eu, empresa, tenho domínio. Eu tenho domínio e aí nós temos quatro grandes grupos. Eu tenho domínio sobre os fatores administrativos. Esses fatores administrativos são a minha capacidade gerencial da empresa, os meus recursos humanos, a minha capacidade, de fazer as coisas acontecer. Isso é o meu fator administrativo. Eu tenho o fator operacional. O fator operacional diz respeito à minha capacidade de como que eu faço o meu produto. São as minhas instalações, os meus equipamentos. Se eu sou uma empresa de grande ou pequeno porte, então eu tenho duas condições até agora, o meu porte, a minha capacidade produtiva, e eu tenho como que eu produzo, como que eu gerencio essas coisas, operacional e administrativo. Mas eu tenho um terceiro fator, que é a parte financeira. Eu tenho dinheiro em caixa, eu tenho empréstimos, como que está a minha capacidade produtiva, como que eu uso o meu dinheiro. E por fim, como que eu atuo no mercado, os meus fatores de marketing. Como que é a minha área comercial? Eu tenho canal de vendas, como que é a minha participação no mercado, como que é a minha imagem, como que estão o meu mix de marketing. Esses são os fatores internos da empresa. Em relação aos fatores externos, vamos começar pelo microambiente. O microambiente é aquele onde eu influencio e sou influenciado. Segundo Michael Porter, existem 5 forças nesse microambiente. O primeiro é a rivalidade entre os concorrentes. Ou seja, a concorrência tem que ser analisada. Mas eu tenho que olhar também o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos meus clientes, ou seja, a força e a capacidade dos meus clientes, os meus novos produtos que podem chegar ou até mesmo novos concorrentes que podem chegar. Então eu tenho novos entrantes e eu tenho produtos substitutivos. Detalhando cada um deles. Rivalidade entre concorrentes é caracterizada pelas guerras de preço, as campanhas publicitárias, eventualmente um novo produto que esse meu concorrente vai colocar. Eu tenho que estar muito atento a isso, pois quanto maior for a força do meu concorrente, maior é a ameaça que ele tem para o meu negócio. Já que a gente está falando em concorrente, eu posso ter um novo concorrente chegando. Eu posso ter uma multinacional chegando, eu posso ter até mesmo uma pequena empresinha nascendo. Então eu tenho que entender como que isso é fácil surgir, aparecer um monte de empresinhas concorrendo. Se for fácil, eu tenho que ficar atento. Se não for fácil, eu tenho que ficar atento a outras coisas, que são os grandes que podem chegar. Então, tudo isso eu tenho que estar atento quando eu estou pensando em atuar no mercado. O terceiro aspecto é o poder de barganha do cliente. Está relacionado fortemente à minha concentração de vendas. Se eu vendo para 2 clientes, imagine a força que esses clientes têm. Um deles que fala o seguinte: olha, eu não vou mais comprar de você, eu estou em maus lençóis. Então, eu tenho que conseguir o máximo possível não ter concentração de concorrentes. E se eu tiver, eu tenho que ter uma relação muito próxima com ele. O mesmo vale para fornecedores. Se eu tiver um único fornecedor,
ou esse fornecedor ele fizer parte de monopólio, ou de oligopólio, ou de cartéis, olha como que eu fico em situação complicada, porque eu estou sujeito à vontade deles. Então eu tenho que estar atento, tenho que sempre procurar alternativas, tanto para clientes quanto para fornecedores, para que eu tenha mais força nessa relação do que eles. E por fim, talvez o mais complicado de todos, que eu tenho que estar atento, a ameaça de produtos substitutivos. Isso significa que, do nada, pode aparecer um produto que venha substituir aquilo que eu atendo. Ele não substitui necessariamente, não é um produto que vai concorrer com o meu. Ele vai substituir. Então, por algum motivo, o consumidor acaba procurando aquele produto para fazer a mesma coisa que o meu faz. Isso é muito difícil e tem que estar muito atento para se preparar para essa situação. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Agora vamos falar do macroambiente. O macroambiente são aquelas variáveis que nós não conseguimos influenciar, mas somos fortemente influenciados por essas variáveis. Por exemplo, a econômica. Os fatores econômicos envolvem taxa de juros, crescimento da economia. Então, são variáveis que eu tenho que estar atento a isso. Se a economia está crescendo, existe provavelmente um potencial crescimento da demanda. Se ela está e a economia está em declínio, cada vez menos o meu produto pode ser demandado. Eu tenho que estar atento a isso. As demográficas. As demográficas correspondem às pessoas que compõem o mercado. Tá? Então, elas podem ser consideradas, por exemplo, a taxa de crescimento ou de envelhecimento da população. Como que está a idade ou a renda em determinadas regiões. Isso eu tenho que estar atento para posicionar o meu produto. Outra variável, a sociocultural, diz respeito ao grau de cultura ou à cultura de uma determinada região. Essa cultura pode demandar ou rejeitar determinado produto. O grau de tecnologia, a questão comportamental, a religiosidade, tudo isso são variáveis socioculturais. A questão tecnológica. Nós tivemos um exemplo claro do quanto que a tecnologia pode influenciar. Vendas online. Quem não estava preparado durante a pandemia ou no início da pandemia para atender vendas online e ficou em maus lençóis. Tem empresa fechando porque não conseguiu conviver, porque não tinha um bom trato com a tecnologia. Então, isso é importante estar atento, assim como as questões políticas legais. Olha, quanto que qualquer decisão política, e ainda está mudando muito, qualquer decisão política ou legal, alguma lei, impacta no nosso negócio. E por fim, as variáveis naturais. Olha o coronavírus aí, gente. Olha, é uma questão da natureza. Olha o impacto que um fato, um desastre, e não foi um desastre de terremoto, maremoto, nada. Foi um desastre, uma doença natural. Olha quanto isso impacta. Então, as empresas têm que estar atentas a tudo isso e tentar se preparar o máximo possível para essas situações. Até aqui tudo bem? Se tiver dúvida, anote e depois a gente conversa. Só reforçando, pessoal, façam as postagens, troquem ideias entre vocês, façam as postagens para que eu consiga entender as dificuldades que vocês estão tendo e até mesmo apresentem as soluções que vocês mesmos encontraram para vocês trocarem entre vocês as ideias para que vocês cresçam coletivamente, para que vocês, enquanto classe, enquanto equipe, vocês cresçam. Por favor, façam as postagens para que eu consiga saber como que vocês estão indo. Isto é o que nós temos para essa semana, para a aula de hoje. Ok? Obrigadão, bom trabalho para vocês e eu estou sempre aqui para a gente continuar conversando, tá bom? Um abraço.
Pessoal, vamos colocar em prática por meio de um projeto? Vamos lá? E esse é o projeto que eu proponho para vocês. A nossa empresa vai lançar um produto, um geladinho quente. Para isso, foi solicitado que vocês montem grupos de trabalho, em torno de 5 pessoas. E esse grupo vai ficar responsável pelo mix de marketing. Lembrando, produto, preço, praça, promoção. E a primeira coisa que vocês têm que apresentar para a alta administração da empresa é uma proposta de projeto, segundo o modelo que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, com algumas características básicas desse produto e qual é o público-alvo para o qual ele vai ser ofertado. Revisitem os slides que isso está lá, o produto básico, tá? Ou seja, as características básicas do produto e quem é o público que vocês querem. Lembrando que depois essas ideias elas precisarão ser validadas por meio de pesquisa de marketing, mas isso é mais para frente. Bom trabalho para vocês, tá? Vamos trabalhar então? Então, a primeira coisa, montem um grupo. E em grupo, apresentem a proposta de produto e acessem lá o formulário proposta de produto que está no link. Ok? Bom trabalho, pessoal. Fico aguardando. Até a semana que vem e não deixem tudo para a última hora. Valeu?